Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 8, que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. É um dos assuntos mais interessantes deste trimestre e iremos descobrir o porquê. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Paulo teve alguma profissão? Isso está na Bíblia. Em segundo lugar, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. Você já ouviu essa expressão em algum outro lugar? Essa expressão é fruto de uma reflexão teológica que dentro da missiologia nos ensina algo maravilhoso. O nosso terceiro objetivo é discutir vocação, profissão e missão. Como o crente concilia todas essas coisas em sua vida cristã, principalmente aqueles que têm chamado missionário. Vamos discutir sobre estas questões e iremos começar com o nosso texto áureo que nos diz: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Fazendo uma comparação de traduções, a paráfrase NTLH nos diz: pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Paulo foi um trabalhador incansável e nós não temos dúvidas disso. Ele entregou a sua vida como um sacrifício no altar de Deus e se gastou e deixou ser gastado pelo ministério que recebeu do Senhor. Na carta aos Coríntios, Paulo chega a dizer que trabalhou mais do que todos os apóstolos e ele acrescenta dizendo que fez isso devido à graça de Deus. Mas aqui ele está falando sobre um trabalho diferente. Não é especificamente o trabalho do ministério, trabalho missionário, trabalho de pregar, de evangelizar, de aconselhar, de cuidar dos irmãos. Paulo está falando que ele trabalhou, que ele exerceu uma profissão para não ser pesado aos irmãos da igreja de Éfeso. Esse discurso aqui do capítulo 20 está sendo dirigido aos presbíteros daquela igreja. Vamos colocá-lo dentro do contexto? Versículo 32 nos diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus. Quem? Os presbíteros. Paulo está entregando os presbíteros aos cuidados de Deus. Aí ele diz: e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Ele está de forma bem pessoal e apelativa, de uma maneira emocionante, se dirigindo aos presbíteros de Éfeso. Aí vem o versículo 33 e 34 que nos diz: de ninguém, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo está demonstrando suas verdadeiras intenções quanto ao labor ministerial. Eu não estou aqui por prata e por ouro. Não estou aqui por status. Não estou aqui para despojar vocês de bens materiais. Pelo contrário, quando tive necessidade, é o que ele está dizendo aqui, quando tive necessidade, minhas mãos, eu trabalhei. Não me escorei em A nem B, não me escorei nos meus companheiros. Pelo contrário, eu trabalhei por mim e por eles, para suprir as necessidades que tínhamos. Ninguém da igreja de Éfeso, e eu acrescento aqui, nem de Tessalônica, nem de Corinto, podiam falar que Paulo despojava os irmãos, que Paulo sugava os irmãos de alguma maneira. Não. Paulo tinha o direito de receber valores, donativos das igrejas que ele plantou, que ele cuidava, mas ele abdicou desse direito para afugentar, para afastar toda má palavra a respeito de seu ministério, de sua conduta. Ele está dizendo: trabalhei, exerci uma profissão, minhas mãos trabalharam, de maneira que as privações não foram supridas pela igreja local, mas fruto do meu trabalho. E ele aqui está revelando que, enquanto servia a igreja, mesmo trabalhando de forma dedicada, de forma entregue aos irmãos, ele trabalhava. Ele exercia uma profissão. Aí vem o versículo 35 que diz assim:
Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando arduamente, a versão NVI diz, trabalhando de forma árdua, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Aqui nós temos o santo exemplo do apóstolo Paulo e uma logia de Jesus. Ou alguém chama assim, né? Logia Jesus. Ou uma logia de Jesus. O que é isso, né? Um ditado que não está incluso nos evangelhos, um ditado de Jesus que não está incluso nos evangelhos, mas que foi preservado pela igreja primitiva, que é essa expressão mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas naquilo que nos interessa aqui para o texto áureo, Paulo está dizendo, trabalhei arduamente, trabalhei duro. O que é esse trabalho duro aqui? Esse trabalho duro não é só um esforço físico, mas também é um esforço mental, um esforço espiritual. Paulo ele está dizendo aqui que eu cheguei a me exaurir, eu trabalhei de forma árdua, eu exauri todas as minhas forças, mas não fui pesado a vocês e nem deixei de cumprir as minhas responsabilidades espirituais. O que é que isso nos mostra? Isso aqui já nos revela algo sobre o título da lição. Paulo é um exemplo de missionário que servia a Deus, mesmo exercendo uma profissão. Ele era um missionário fazedor de tendas. Essa expressão vai ficar mais clara à medida em que formos progredindo aqui nos pontos importantes da nossa lição de hoje. A verdade prática diz o seguinte: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. O que a verdade prática está nos trazendo aqui? Nossa profissão, aquilo que exercemos, aquilo que fazemos, nosso trabalho é um meio de glorificar a Deus, é um meio de servir a Deus. Tem gente que cria um dualismo entre o trabalho secular e aquilo que é desenvolvido na igreja, nas atividades da igreja. E às vezes essa dualidade ela é perigosa, porque a gente cria a ideia de que só servimos ao Senhor quando estamos envolvidos em um trabalho da igreja local. E isso não é verdade, preste atenção. Você pode servir a Deus aí na escola enquanto estuda, você pode servir a Deus no trabalho enquanto você está exercendo sua profissão. Onde você está é um local apropriado para glorificar a Deus. A nossa profissão, o exercício da nossa profissão deve glorificar o Senhor. Aliás, todos os aspectos da nossa vida devem ser para a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, ele diz o seguinte: quer vocês comam, quer vocês bebam um copo de água, vocês devem fazer isso para a glória de Deus. Não é diferente com o nosso trabalho. Todas as esferas da nossa vida devem ser tratadas como sagrada, como uma oportunidade de se dedicar ao Senhor. A gente tem que ter o entendimento de que, até certo ponto, essa dualidade existe, mas que a gente tem que olhar para o nosso trabalho como uma oportunidade de servir a Deus, assim como nós servimos a Deus na igreja, quando estamos envolvidos nos trabalhos da igreja. Preste atenção, olha aqui alguns exemplos de gente que usava a sua profissão para glorificar a Deus, para evangelizar, para avançar o reino. Preste atenção, o exemplo de José. José é um dos exemplos clássicos da Bíblia. Ele é lembrado por ter sido um bom governador para o povo egípcio e para as nações vizinhas. Mais que isso, ele é lembrado por ter sido fiel a Deus em todos os seus ofícios anteriores. Seja quando estava pastoreando os rebanhos com os seus irmãos, Gênesis 37:2. Seja quando estava administrando os bens de Potifar, Gênesis 39:4. Ou quando ficou responsável pelos prisioneiros no cárcere, Gênesis 39:22. José viveu para a glória de Deus. José, onde ele estava, ali exercendo o que ele estava exercendo, ele fez isso para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Não importa a tua profissão, se tu é advogado, se tu é médico, se tu é atendente, se tu trabalha como motorista do caminhão do lixo, não importa a profissão que você exerça. Escute, você deve exercê-la para a glória de Deus. Você deve fazer isso a fim de que Cristo seja glorificado. Na Bíblia nós temos ainda o exemplo de Dorcas.
Atos capítulo de número 9, versículo 36 ao 42. Ela compartilhava o evangelho enquanto fazia vestido com as suas amigas. Dorcas era costureira. Veja aqui, profissão humilde, ela era costureira. E ela utilizava essa profissão para a glória de Deus, de maneira que quando ela morreu, todo mundo dava boa notícia dela. Boa notícia de Dorcas. Ah, Dorcas, 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 Dorcas. Meus irmãos, onde Jesus nos plantou, aí é o lugar onde devemos dar frutos. Esses exemplos nos mostram que o nosso trabalho não é apenas um meio de subsistência. Nosso trabalho não deve ser encarado como um fardo. Nosso trabalho não é fonte de reclamação. Tem gente que reclama de barriga cheia. Pare de reclamar. Nosso trabalho é sim um meio de realizarmos boas obras. Nosso trabalho é um meio de Deus nos usar para alcançar as finalidades que Ele já determinou desde antes da fundação do mundo. Nosso trabalho, repito, sou repetitivo sim, é um meio de darmos glória a Deus. Tenha isso em mente para o que vamos desenvolver agora a partir da nossa introdução. A introdução da lição diz: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. Perceba que a introdução, ela levanta 3 perguntas bem interessantes que precisam ser pensadas à luz da Bíblia. Nós vamos aqui trazer rápidas respostas, porém, você como professor deve ouvir os seus alunos em classe. Lance essas perguntas em classe e colha a opinião deles. Olha o que nos diz a primeira pergunta. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? E aí, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não? Sim e não. Depende do propósito divino. Depende do contexto, da circunstância, da situação. Na Bíblia, nós temos exemplos que comprovam um como o outro. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 19, ou melhor, capítulo 4, versículo 19 e 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, profissão. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Abandonaram tudo para então cumprirem o chamado de Jesus. Porém, nós temos exemplo de gente que, mesmo tendo uma profissão, após ser chamado por Deus, continuou exercendo a profissão. É o caso do apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 4. A Bíblia diz: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, mesma profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava. O missionário estava trabalhando. O ofício deles era fazer tendas. E aí agora você entende, não é? A expressão fazedores de tendas. Paulo era um fazedor de tenda. Paulo trabalhava com couro. Paulo fabricava tenda. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então nós temos exemplos bíblicos de gente que abandonou tudo, abandonou a profissão para cumprir a vocação, cumprir o chamado, e gente que, enquanto cumpria o chamado, exercia a profissão. A segunda pergunta: só existe um modelo de chamado missionário? E aí, só existe um? Não. A resposta também é óbvia, né? Lógico que não. Igreja,
E agências missionárias têm os seus modelos particulares e suas próprias estratégias para fazerem missões. E isso é uma coisa muito de convenção. Por exemplo, aqui em Pernambuco há um sistema de arrecadação, há toda uma organização para o envio do missionário, há toda uma estrutura, né? Há toda um conjunto de regras, de observações para que o missionário chegue ao campo. Em outras convenções é diferente. As agências missionárias também têm as suas formas particulares de desenvolver missão. Existem muitas maneiras de a missão ser desenvolvida. A terceira pergunta: chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? E a resposta novamente é: de maneira nenhuma. Mesmo que você não seja um missionário que precise trabalhar para se sustentar, com toda certeza, escute, as habilidades adquiridas em sua vida profissional serão de alguma forma úteis para o desenvolvimento do seu chamado. E aqui novamente entra a importância de se ter uma profissão, de exercer uma profissão. Você vai para o campo missionário, você está ali, de repente ali você tinha uma profissão, você era contador, ou você era vendedor, ou você, não sei qual é a profissão que você pode ter aí, você pode imaginar. Você vai para o campo missionário e lá na missão, mesmo que a igreja lhe sustente, lhe assista com tudo necessário, ao ponto de você se dedicar integralmente à obra missionária, ainda assim as habilidades que você aprendeu no exercício da sua profissão vão lhe ser úteis para o desempenhar da obra missionária. Deus utiliza aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa jornada. Isso é, desde o início da nossa conversão até o fim da nossa jornada, Deus está nos ensinando algo. Nada é por acaso, nada é em vão. Cada detalhe da nossa vida, cada coisa que nós fazemos é utilizada por Deus para nos formar para aquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas. A expressão missionários fazedores de tendas, ela pode ser definida assim: o fazedor de tenda, presta atenção. Eu disse a vocês, isso aqui é fruto de uma reflexão teológica, né? Feita a partir da vida do apóstolo Paulo. O fazedor de tendas nada mais é do que aquela pessoa que faz uso de sua profissão para, ainda que em tempo parcial, garantir meios financeiros que lhe permitam ter uma vida digna em meio ao cumprimento de seu chamado missionário. Isso é um fazedor de tenda. Gente que trabalha, que se sustenta enquanto faz missão. E veremos a importância dos fazedores de tendas nos pontos e subpontos que agora iremos desenvolver. O ponto de número 1 nos diz a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Preste atenção. Se você está me assistindo por meio do YouTube, esse subsídio está disponível gratuitamente para você aqui embaixo em um link azul. Clique e faça o download desse material. Os alunos da ferramenta EBD sabem que dentro da plataforma da ferramenta está disponível não só o subsídio, mas uma variedade de outros materiais, dinâmica, slide, motion, locução profissional, artes. Tem muita coisa aqui embaixo para os alunos da ferramenta EBD desfrutarem, ok? Se você está me assistindo pelo YouTube, faça o seguinte, seja um aluno assinante da ferramenta EBD. O link para você conhecer a ferramenta também está aí embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Clicando, você vai ter acesso à plataforma da ferramenta. Lê um pouquinho, dá uma olhadinha, explora e eu tenho certeza que você será abençoado ao adquirir a ferramenta EBD. Subponto 1 do ponto 1. A profissão do apóstolo Paulo. A gente aqui já pincelou, né? Paulo tinha uma profissão, Paulo era fazedor de tendas, mas muita gente não sabia que ele exercia essa profissão. Muita gente às vezes fica assim, boquiaberta. Paulo era um missionário e sendo missionário ele ainda trabalhava. Como pode ele ter um ministério tão frutífero? Pois bem, meus irmãos, Paulo trabalhava. E o que tudo indica, Paulo trabalhava de segunda a sexta, né? E tirava os finais de semana para servir no ministério da pregação. Então a gente
se identifica um pouco com Paulo. Eu tenho o meu trabalho, você tem o seu trabalho, e os finais de semana geralmente a gente dedica às coisas da igreja, dedica-se aos trabalhos da igreja. Isso Paulo viveu, Paulo vivenciou em muitos momentos de seu ministério. Olha que interessante, não é? Essa profissão que ele exercia era algo passado de pai para filho. Os judeus ou os pais judeus ensinavam os seus filhos a profissão que exerciam. Essa profissão ela permanecia na família por muitas gerações. Você tem aqui exemplos. Zebedeu ensinou aos seus filhos Tiago e João a arte de pescar. Jesus aprendeu carpintaria com José em sua oficina em Nazaré. E Paulo tinha sido treinado por seu pai em Tarso no ofício de fabricar tendas, e provavelmente também trabalhar com couro. As ferramentas que eram necessárias para a execução desse trabalho eram relativamente poucas e podiam ser facilmente transportadas para qualquer lugar. E isso facilitava, Paulo exercer sua profissão em meio a viagens missionárias. Muitos rabinos se sustentavam executando trabalhos manuais. Eles tinham ofícios que eram aprendidos na juventude. Isso aqui provavelmente foi o exemplo do apóstolo Paulo. Havia também um adágio, um provérbio popular que dizia o seguinte: o pai que falhasse em ensinar um ofício para o seu filho, ele estava ensinando a ser ladrão. Então isso aqui era muito sério. Ensinar a profissão ao filho era muito sério. Paulo provavelmente aprendeu com o seu pai. Fazer tendas era um negócio muito lucrativo nessa época, porque muitas pessoas viviam em tendas ainda. Particularmente os judeus, eles tinham um estilo de vida seminômades. Então, assim, Paulo, quando fazia tenda, ele estava desenvolvendo uma profissão que tinha uma certa relevância. O produto não demorava muito em estoque. E às vezes era feito já sob encomenda. E com isso ele tinha condições de se sustentar e sustentar os companheiros que geralmente andavam com ele. O segundo subponto nos diz como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Essa pergunta é interessante, porque às vezes a gente se vê sufocado com tanta responsabilidade. Ah, meu Deus do céu, tem aqui as demandas do trabalho, Jesus tem também as atividades da igreja, e chega uma hora que parece que a gente vai travar com tanta responsabilidade. Como é que conjuga vida ministerial e vida profissional? Principalmente os irmãos que não vivem da obra. Por exemplo, eu não sou funcionário da igreja. Eu presto sim um serviço à igreja, eu coopero com a minha igreja local, de forma voluntária. Tem alguns irmãos que vivem da obra, estão tempo exclusivo da obra. E todos nós, tanto aqueles que vivem de forma exclusiva, quanto aqueles que prestam serviço voluntário, precisam se organizar para poder terem tempo. Escute isso aqui. Para poder terem tempo de ter uma vida pessoal organizada, vida familiar, lazer, ter uma vida ministerial ativa, não abandonar as responsabilidades, e aqueles que trabalham exercer sua profissão com maestria. E aí, como é que se conjuga isso aqui? É interessante, não é, irmãos? Que pergunta interessante. Olhando para a Bíblia, nós percebemos como Paulo lidava com isso. Me permita recorrer e reler um texto que já li aqui. Atos 18, versículo 1, do 1 ao 5 diz: depois disso, Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, todos os sábados. Então, eu entendo que durante a semana Paulo se dedicava à profissão e todos os sábados ele se dedicava ao ministério, à pregação do evangelho. Paulo era uma pessoa que a gente olha assim para ele e consegue se identificar com algumas de suas dificuldades. E aqui, meus irmãos, cabe-nos uma reflexão, preste atenção. Muitos irmãos são absorvidos por suas ocupações profissionais, a ponto de negligenciarem suas responsabilidades espirituais. Trabalham todos os dias da semana, como o apóstolo Paulo fazia.
Mas, diferente do apóstolo Paulo, quando finalmente tem tempo para a obra do Senhor, preferem maratonar séries em plataformas de streaming, dormir o dia todo, fazer churrasco ou qualquer outra coisa. Não que isso seja errado, não é. Mas nada nesta vida pode nos desviar ou ser mais importante do que nossa missão no reino. Lendo o texto aqui, eu reflito que Paulo exercia sua profissão para a glória de Deus, mas ele não via a hora de chegar ao final de semana para pregar o evangelho. Tem gente que não vê a hora de chegar ao final de semana para descansar, dormir, ir para a praia, ir para o shopping, ou ficar em casa, né? Quando está liso, não tem dinheiro, ficar em casa o dia todo lá, bebendo água gelada. Paulo não. Ele não via a hora de dizer assim, sextou. Não é? O povo diz sextou para curtir, para beber. Paulo, sextou. Amanhã é dia de pregar a palavra. Amanhã é dia de anunciar o evangelho. Amanhã é dia de entrar lá na sinagoga e falar de Jesus. Glória a Deus. Você tem esse mesmo sentimento? Ou você já foi absolvido pela sua vida profissional e se esqueceu de suas responsabilidades espirituais? Meu Deus, meu Jesus. Subponto de número 3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. A lição diz o seguinte: Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. Ele não era aquela pessoa que exigia, não é, salário. Ele tinha noção, eu tenho direito, mas não faço uso desse direito. Ele não fazia uso desse direito porque ele tinha uma ética pessoal. Isso fica claro quando lemos um texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 9. O texto diz: se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nunca usamos desse direito. Ele vai mostrar a ética dele aqui, a ética financeira de Paulo. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Por que Paulo não aceitava donativos? Para que isso não fosse um impedimento para a pregação do evangelho. Um obstáculo. De gente de olhar assim e dizer assim, sabe por que ele faz? Sabe por que ele está pregando? Dinheiro. A motivação desse homem é impura, é imoral. Ele está falando, ele está pregando porque ele quer despojar vocês. Aí Paulo diz, não. Vou me abdicar de um direito bíblico meu, garantido por Jesus. 9:12 de 1 Coríntios. Garantido por Jesus. Eu vou me abdicar desse direito para não ser um obstáculo à pregação do evangelho para vocês. Outra ética de Paulo também, outra regra pessoal que ele tinha, é que ele se abstia, ele se afastava de receber dinheiro da igreja para justamente afugentar qualquer acusação de que ele estava no ministério por interesse. Tenho dito isso a vocês. Não. Vou trabalhar, vou me esforçar, vou suprir as minhas necessidades, através do esforço, do trabalho das minhas mãos. Minhas mãos serão calejadas, não serei pesado a vocês. Mas tem uma coisa, viu? Não vou deixar de pregar o evangelho. Glória a Deus. Que convicção, que lição Paulo nos ensina aqui. É por isso que esse assunto é muito interessante, não é? Porque você fica aí se reclamando e dizendo, eu não vivo da obra, eu não sou que nem fulano, eu não sou que nem um presbítero tal, que nem um pastor tal, que nem eles que têm que trabalhar mesmo, eles é que têm que fazer mesmo, porque eles comem da obra, comem da igreja, eles têm que trabalhar assim. Mas isso não lhe dá o direito de cruzar os braços. Olhe para o exemplo de Paulo. Ponto de número 2. Missionários fazedores de tendas. O subponto 1 diz, fazedores de tendas. O texto da lição traz o seguinte: segundo os missiólogos, por muitos anos,
o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um missionário ou empreendedor e realizar a obra missionária, aliás, ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Hoje é perfeitamente possível. O que é que o comentarista da lição está dizendo aqui? Que esse pensamento, não é, de que o missionário tinha que abandonar tudo, ele foi repensado. Existem maneiras e maneiras de fazer missão. Até porque, e aqui começa a entrar alguns argumentos, preste atenção, até porque existem países, escute, existem países que o cristianismo é ilegal e que missionários são proibidos de entrar. Como evangelizar esses países, então? A exemplo da Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo para o evangelho. Como evangelizar um lugar como a Coreia do Norte? Não é? Vê só, se um crente lá é descoberto pelas autoridades, ele é enviado como prisioneiro político para campos de trabalho forçado, onde as condições são cruéis, ou é morto no local. A família dele terá o mesmo destino. Isso aqui é o que denuncia o relatório do site Portas Abertas, que eu até aconselho a você conhecer. É tão fechado, que o povo da Coreia é incentivado a denunciar os crentes. Ó, fiquei sabendo que fulano é crente, entrega às autoridades. Proibida a entrada de missionário. Aí você tem o Sudão, você tem o Irã, você tem a Somália, você tem a República das Maldivas. Como é que o evangelho chega nesse lugar? Se o missionário tradicional não pode ir lá, é aí onde entram os fazedores de tendas. Por exemplo, preste atenção. Aconteceu um terremoto lá no Irã. Estão passando por uma calamidade pública. O missionário não pode entrar. Mas um médico pode. Entendeu? Às vezes esses países são carentes de mão de obra qualificada. Aí chega lá um engenheiro. Chega lá um outro profissional, um soldador. Entra lá. Não como missionário, não como pastor, mas entra através da profissão. E por meio da profissão, ele tem portas abertas para pregar o evangelho. Isso é fazedores de tendas. Meu Deus do céu, oh, que coisa interessante. Eu penso que até a explanação dessa lição, você ainda não tem visto falar sobre isso, né? Muita gente não. Ponto ou subponto de número 2. A força missionária no mundo. Olha o que o comentarista da lição diz. A maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre as culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalhos. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igrejas e evangelistas não têm. Vamos tomar aqui como exemplo, novamente, a Coreia do Norte. Olha, um dos países que mais envia missionário à Coreia do Norte, por incrível que pareça, é a China, que é ali próximo, né? E isso é interessante. O envio de missionários para a Coreia do Norte é uma coisa tão perigosa, que os missionários eles já vão sabendo da alta probabilidade de morrerem na missão. Eles são convictos de que vão para morrer. Voltar é um bônus. Voltar é uma dádiva, é um presente. Mas eles vão conscientes de que a qualquer momento podem morrer. E muitos missionários morrem na Coreia do Norte. É tão perigoso, presta atenção, tão perigoso, que os detalhes de como eles entram na Coreia do Norte são informações sigilosas. Não são divulgadas. De tão perigoso que é.
E a gente entende à luz dessa lição que muitos entram lá pela profissão. Eu peguei aqui um exemplo do Irã. O país, até então, era tão perigoso para um cristão, que a evangelização acontecia por meio de telefone. Não tinha como evangelizar assim, ó. A evangelização acontecia por meio de telefone. E as ligações ainda eram rastreadas pelo governo. E quem ligava muitas vezes para uma agência missionária, ou para um missionário, ou o missionário que ligava recebia imediatamente ameaças de morte pelo telefone. Diante desses milhares de exemplos que a gente tem aqui, existem milhares de exemplos. Existem dezenas de países. Nós conseguimos aqui enxergar a necessidade de missionários fazedores de tendas. E isso nos leva ao terceiro subponto aqui. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. O terceiro subponto diz: o preparo dos fazedores de tendas. A lição traz o texto. Há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o evangelho, para o trabalho missionário tradicional. Então, preste atenção aqui, está aumentando nesse tempo agora o número de pessoas, de homens e mulheres que estão entrando em países da janela 1040 através de suas profissões para pregar o evangelho. Os missionários fazedores de tenda estão se multiplicando, porque missionários tradicionais não podem entrar. E eu deixei aqui 2 links, não é vírus. Podem clicar. O primeiro link é o link de um vídeo no YouTube de aproximadamente 10 minutos, e o segundo link é o link de um site. Eu quero que você conheça o projeto OGC Médicos com um Propósito. É um projeto desenvolvido em parceria com a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Que projeto é esse? Médicos são formados aqui no Brasil, parece-me que nos Estados Unidos e na Rússia, para, por meio da profissão, entrarem em países da janela 1040, onde a população cristã não passa de 1-2%. E isso aqui está acontecendo no Brasil, gente. Tem um pastor chamado Sérgio Medeiros. Preste atenção. Ele parece-me que aumentou desse projeto. É uma coisa extraordinária. Existem ali jovens obreiros, jovens casais, pessoas com chamado missionário, que são incluídos dentro desse projeto, estudam medicina, estudam missiologia e depois são enviados para países da janela 1040. São enviados como médicos para lá dentro, através da profissão, serem missionários. Cliquem nesses links aí e conheçam esse projeto. É uma coisa extraordinária. De fato, aqui nós temos fazedores de tendas. A Assembleia de Deus forma fazedores de tendas. Quem sabe, você que está me ouvindo, não pode ser alguém, um missionário, incluso nesse projeto. Quem sabe? Quem sabe? Você tem uma chamada missionária e através desse vídeo aqui de Escola Dominical, você possa ser aceito dentro desse projeto aqui, se tornar um médico e um fazedor de tenda em um país da janela 1040. Quem sabe? Clique aí para tu conhecer em nome de Jesus. Terceiro ponto, vocação, profissão e missão. Vamos passar mais rápido aqui por esses subpontos. Primeiro, Deus é quem chama. A lição diz: é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. E eu lhe faço aqui uma pergunta bem particular e pessoal. Deus já falou contigo? Você sente um chamado missionário? Se a resposta for positiva, se você é alguém que está ouvindo essa pré-aula e sente chamado missionário, desde agora você precisa viver como alguém que é chamado.
Você deve estudar a palavra, deve evangelizar, deve aprender um novo idioma, deve orar, deve buscar o Senhor. Se você tem convicção que Deus lhe vocacionou, que Deus tem chamado você para uma obra missionária, não espere chegar o dia do chamado para você viver como alguém chamado. Não espere o dia do envio para você viver como missionário. Viva de agora, desde então. Trabalhe, ore, lute, aprenda, se sacrifique, se esforce, para que quando o Senhor lhe enviar, você tenha bagagem, você tenha estrutura espiritual, você tenha experiência. Em segundo lugar, exercendo a vocação. É o nosso segundo subponto. A lição diz: a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado, a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá a condição para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Em síntese aqui, o que é que o texto da revista está querendo nos ensinar? Pelo menos foi isso que eu absorvi. Todas as nossas experiências durante a nossa trajetória cristã contribuirão para a execução do nosso chamado. Por exemplo, eu passei um tempo trabalhando no escritório de contabilidade, depois passei 7 anos trabalhando como vendedor. Agora estou me dedicando aqui ao Abrajal. E eu sei que tudo isso aqui está contribuindo para aquilo que Deus tem para a minha vida. Tudo está contribuindo para o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. Você vê o exemplo de Moisés. Deus usou a experiência de Moisés nas faculdades do Egito para que ele se tornasse não só um líder militar extraordinário, mas também um hábil escritor. Deus se utilizou do período que Moisés passou lá no deserto. Alguém pensou, Moisés estava esquecido lá no deserto, cuidando de ovelha, que coisa insignificante. Deus usou essa experiência de 40 anos no deserto para os 40 anos seguintes da vida de Moisés, onde ele conduziu o povo pelo deserto. Veja o exemplo de Davi. Estava lá esquecido. Alguém está esquecido. Não, Deus está preparando. Deus está trabalhando. Mas ninguém viu ele lutando com o urso. Ninguém viu ele lutando com o leão. Mas chegou o tempo em que a coragem que ele adquiriu nessas batalhas passadas foi ali justamente a porta aberta para que ele lutasse contra Golias e vencesse. Então Deus está usando cada etapa da sua vida para aquilo que Ele vai fazer mais à frente. Aproveite todas as oportunidades. Exerça sua vocação, sua profissão com maestria. Por fim, ponto de número 3, ou subponto de número 3, minha profissão, meu campo missionário. A lição diz o seguinte: a verdade é que sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio ou seja servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, quer vivam integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. A gente está falando aqui de missionário fazedor de tenda, de gente que usa a profissão enquanto cumpre a vocação chamada missionário. Mas o próprio ato de você ter uma profissão, isso lhe abre portas para missões. Por exemplo, se você é um médico, já usamos aqui amplamente a profissão de médico como exemplo. Você pode usar seus conhecimentos e habilidades para cuidar dos pacientes, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, compartilhando esperança e conforto. Como é o caso do pastor, deixe-me aqui recordar o nome dele, do pastor Sérgio Medeiros. Vai ver lá, o pastor é médico. Se você é um professor, você pode influenciar e impactar a vida de seus alunos, não apenas transmitindo conhecimento, mas também ensinando valores e princípios que refletem a sua fé. Se você é um empresário, você pode criar um ambiente de trabalho baseado em princípios éticos e valores cristãos, tratando seus funcionários com respeito e dignidade. Se você é um artista, você pode usar seu talento para transmitir mensagens de esperança, beleza, inspiração, tocando as pessoas de maneira profunda e significativa, levando-as a conhecer o Evangelho. Tem muitos Instagrams aí, né, de gente que desenha, e o pessoal vai lá, desenha as escrituras, faz um resumo visual da Bíblia, coisa extraordinária. Isso é muito bonito, não é? É gente usando a profissão para evangelizar.
usando a profissão para tornar Cristo conhecido, para glorificar a Deus. Você pode fazer isso. Você tem um exemplo hoje de um físico, cientista, chamado Adalto Lourenço. Meu Deus do céu, que homem inteligente. Eu não tenho acesso às pessoas que ele tem acesso. Eu não poderia falar às pessoas que ele tem condições de falar, que são cientistas, gente inteligente ali que está do lado dele. Ele usa a profissão dele como um meio de evangelizar, como um meio de cumprir uma missão. Missionários fazedores de tendas. Que coisa extraordinária. Foi o assunto da nossa lição hoje. Agora saiba, nem toda pessoa que exerce uma profissão está apta a ser um missionário fazedor de tenda. Não é um missionário que vai, nos modos que a gente falou aqui, para outro país. Não, nem todos. Não é? Porque não é só uma questão de habilidade, é uma questão também de chamado, de vocação, de convicção, de certeza que Deus chamou. Que antes de a igreja enviar, o missionário tem que ter convicção de que ele foi chamado pelo céu. Não é só uma questão de habilidade ou de profissão, ou uma questão secular, não. É uma questão de chamado. Mas que lição extraordinária, meus irmãos. Que lição extraordinária. Eu encerro essa pré-aula com muita alegria, lhe desejando um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola dominical e lhe dizendo, não se esqueça, abra a jaula.